do Senhor, igreja. Graça seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Que nos trouxe nesta noite. Eu creio que Deus falou de maneira tremenda. Cada um que está ligado no trono da graça já recebeu bênção, porque eu já recebi minha bênção hoje, viu, irmão? Já recebi a minha bênção já está guardada. Glória a Deus por isso. Né, amada? Hoje é o primeiro culto. Na verdade, é o primeiro culto. Nós tivemos a virada do ano e esse é o primeiro domingo que nós estamos aqui juntos, reunidos, congregando, louvando e adorando esse Deus, que só Ele é digno de honra, louvores, adoração e gratidão ao Senhor, né, amados? 2019 já se passou. Começou 2020. Em 2019, nós fizemos tantos planos, tantas promessas de mudança, de algo novo. Fizemos, muitos fazem até relatório. Senhor, esse ano eu quero ser assim, 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 Senhor. Senhor, este ano, Pai, me usa dessa maneira, Senhor. Senhor, neste ano eu quero algo assim, 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 Senhor. Não é? Muitas vezes nós fazemos isso. Mas muitas vezes a gente promete para Deus, mas nem sempre nós cumprimos. Então por que nós não cumprimos? É porque muitas vezes nós nos limitamos. Nós não temos noção da grandeza desse Deus que nós servimos e como Ele quer nos usar. Porque muitas vezes nós mesmos nos diminuímos. E a gente deixa muitas vezes de crer que o Deus que nós servimos, o Deus que vocês servem é um Deus grande, é Deus de promessa, é Deus que chama o seu povo, é Deus que faz, é Deus que quer usar a sua vida. Então, se Deus te chamou, Deus te escolheu, ai, irmã, mas eu sou tão pequenininho, não se preocupe, o grande é Ele. Louvado seja Deus, né? O grande é Ele. E quando Ele chama, Ele se responsabiliza pelo que Ele colocou nas nossas mãos, para que nós possamos fazer primeiro a vontade do Senhor e depois as nossas vidas. Não se limite. Não se limite em fazer a obra e a vontade do Senhor Jesus, porque Ele não tem limite. Não tem barreira, não tem impedimento, não tem problema. Ele chama para nos capacitar, porque é Ele que é o dono da obra, né, meus irmãos? Eu quero deixar aqui uma passagem falando sobre isso, sobre disponibilidade, despreendimento, determinação, não é? E decisões. Porque toda decisão que você tomou em 2019 vai se refletir agora em 2020. Está se refletindo em 2020. A tua decisão em 2019 já foi passado, não é? 2020 você vai viver o que você decidiu em 2020 você vai viver o que você decidiu em 2019. E se você decidir em 2020, você vai viver em 2021. É dessa maneira. São decisões que a gente toma, que depende disso, o meu e o teu futuro. E falando sobre isso, em decisões, eu queria ler aqui em Neemias, capítulo 1, alguns versículos. Neemias, capítulo 1. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eita, esse Deus é tão lindo. Eu não vou perguntar se alguém está feliz com Deus, não. Mas eu creio que Ele está feliz. Louvado seja Deus, porque você está aqui para adorar ao Senhor. Neemias, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor para todos nós. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. E que veio Anania, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe
pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, igreja. Nós falamos a respeito de decisões, falamos a respeito de oportunidade que Deus nos dá. E lendo aqui essa passagem aqui de Neemias, eu sei que todos nós conhecemos essa passagem de Neemias, nós podemos tirar grandes exemplos dessa atitude deste homem. O que esse homem fez. E o que interessa, que me traz assim, que me deixa feliz, é de saber que este homem, ele não se limitou a condições que ele estava. E muitas vezes nós nos limitamos a nossas condições. Mas ele era copeiro. Trabalhava para o rei Astraxerxes? Sim, trabalhou para o rei Astraxerxes. Ele começou de pouco, começou de baixo e foi subindo. E por que o rei Astraxerxes teve nele assim, uma intimidade, teve consideração com este homem que ele era copeiro? Tudo bem que ele era o chefe dos copeiros? Tudo bem. Porque ele era um funcionário exemplar. Ele era um funcionário que dava testemunho que ele era servo do Deus Altíssimo. Ele foi um homem que ele teve intimidade com Deus. Por isso nós temos grandes exemplos. A Bíblia diz que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha. Esse é um dos testemunhos. E um dos exemplos que nós devemos seguir. Ele não se limitou às suas condições, porque ele sabia que o Deus que ele servia tinha colocado ele naquele lugar para fazer algo diferente, para fazer a diferença no meio daquele povo, lá em Suzã, lá no palácio onde ele estava, lá na Pérsia, lá em Suzã. E a Bíblia diz que esse homem, ele se incomodava, ele se preocupava com o seu povo. Ele estava lá? Não, ele não estava lá. Ele estava vivendo lá? Também não. A vida que ele vivia é uma vida ótima. Era bom onde ele estava. A posição dele era excelente. Ele não precisava de nada. Ele tinha tudo que ele precisasse. Mas tinha um povo lá que estava necessitando. Tinha um povo lá que precisava que Deus agisse. E Deus usou a vida desse homem. Sim, que ele era copeiro. Louvado seja Deus. E muitas vezes, amados, não se preocupe. Ah, irmã, mas eu não posso, porque hoje eu estou fazendo clínicas, eu não sou nada, eu estou fazendo clínica. Mas se o rei te chamou, minha amada, se Deus te colocar nessa casa, te colocou você naquele lugar, para você trabalhar, você é honrada por Deus. Você tem honra para o Senhor. Se o homem não te dá honra, o Deus que te escolheu dá honra para você. Louvado seja Deus por isso. Não se sinta diminuído, não, irmão. Deus te colocou naquela casa, naquele lugar, para lá você fazer a diferença. Foi isso que Deus fez na vida de Neemias. O rei, ele tinha muita consideração com Neemias. Mas Neemias se preocupava, mesmo ele vivendo naquela situação, numa posição ótima. Neemias se preocupava com o povo. E quando Anani, um dos seus irmãos, junto com os outros, chegaram lá um certo dia para visitar Neemias, a primeira coisa que Neemias perguntou: e como está o meu povo? E aquele povo que está lá em Jerusalém, lá em Judá, que situação estão eles? Que maneira eles estão vivendo? Será que estão bem? Será que estão precisando de alguma coisa? Será que eles estão passando necessidade? Mas a palavra do Senhor diz que quando Anani respondeu para ele, falou: sim, eles estão vivendo numa miséria, estão vivendo numa pobreza, estão servindo de escárnio, eles estão vivendo de uma maneira mal, sem proteção, sem cuidado. E a Bíblia diz que Neemias muitíssimo se entristeceu. Mas essa tristeza no Neemias não ficou só por aí, não.
ele não só se entristeceu, mas ele fez algo. Primeira coisa que Neemias fez, ele foi procurar a face do Senhor. Ele foi buscar aquele que poderia dar a ele a resposta, a direção, o que ele deveria fazer e como ele deveria agir para ajudar o povo que estava lá em Jerusalém, vivendo grandes misérias. Neemias foi buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz aqui que Neemias, ele foi orar. Mas ele só orou? Não. A oração, ela tem que ter ação. Porque se eu só orar e cruzar os braços, Deus pode fazer? Pode. Mas eu preciso exercer a minha fé. Eu preciso fazer algo. E Neemias fez isso. A palavra do Senhor diz que Neemias se entristeceu muitíssimo, sabendo da situação como estava o seu povo. Neemias chorou, Neemias se lamentou, Neemias foi buscar a face do Senhor, foi pedir de Deus resposta, direção. E a Bíblia diz que Neemias ficou alguns dias. Alguns dias que Neemias ficou, não foi um dia, nem 2, nem uma semana. Porque às vezes eu tiro por mim, dobra o joelho 5, 10 minutos e a gente já se cansou. Vem no culto de oração, está cansado. Neemias ficou 120 dias, 4 meses, orando ao Senhor, esperando de Deus uma resposta. Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu faço? Eu creio que Neemias perguntou dessa maneira, dobrava o joelho todos os dias, porque, irmão, não foi um dia, nem 2, não, nem foi um mês. Você tem noção do que é você ficar 4 meses orando, jejuando, pedindo direção ao Senhor? Porque às vezes a gente ora uma semana e fala, Senhor, eu vou agir, eu vou fazer dessa maneira, porque eu já orei uma semana. Ah, Senhor, já foi muito tempo que eu orei. Mas Neemias não. A palavra do Senhor diz que ele ficou 4 meses orando, jejuando, esperando de Deus uma resposta. O jejum é importante? Com certeza é. Eu e você só vencemos as nossas lutas, temos intimidade com Deus, é no jejum e na oração. Sem oração e sem jejum, irmão, eu vou falar para vocês, é difícil. É difícil. Fazer da minha vontade é difícil. Mas quando você faz, sabendo que o Senhor te respondeu, sabendo que você orou, sabendo que você esperou o tempo de Deus para agir, pode agir. Ai, irmã, mas eu não tenho condições. Mas eu não sei como fazer. Mas o que eu vou falar? Jeremias falou isso. Senhor, eu sou uma criança. Aí Deus falou, não, Jeremias, não fala que tu és uma criança não, Jeremias. Está escrito no capítulo 1 de Jeremias. Jeremias, por que você fala que você é uma criança? Aonde eu te mandar, tu irás. O que eu mandar você falar, tu falarás. Porque era Deus falando, era Deus agindo na vida de Neemias, na vida de Jeremias. E Deus faz isso com a sua vida, meu amado. Não se sinta incapaz de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque quando está no seu coração, já foi projetado no coração de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias, com a intimidade que ele tinha com Deus, quando ele entendeu que era tempo dele se preparar e se apresentar ao rei Astraxerxes, ele foi. Ele sabia. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia qual era o momento certo que ele tinha que abrir a boca e falar para aquele rei. Porque no momento que ele se apresentou, o rei não estava sozinho não. A esposa dele estava do lado dele. A esposa dele estava do lado dele. E a Bíblia diz que quando Neemias chegou diante do rei, e o rei olhou para a fisionomia de Neemias, e ele viu que algo estava diferente. Porque ele acostumava todos os dias ter Neemias ali do seu lado para servir ao rei. Servia o alimento, servia o vinho, preparava tudo para o rei. Então o rei tinha intimidade. Ele tinha como olhar para Neemias e saber se ele estava bem ou não. Porque com certeza Neemias só se apresentava diante do rei com um semblante alegre, um semblante feliz.
É isso que Deus quer de mim e de você. A alegria do Senhor é a minha e a tua força. Louvado seja Deus. No final, Neemias fala isso. No capítulo 9, Neemias fala isso. E Neemias chegou lá diante do rei. Foi se apresentar ao rei. E o rei olhou para Neemias e falou: Neemias, por que está triste o teu semblante? O que aconteceu contigo? Por que você está desse jeito? Você não é assim, Neemias. Você apresenta diante de mim com alegria no rosto. A alegria do Senhor formoseia o nosso rosto, diz a palavra do Senhor. Então o crente tem que estar alegre e feliz. Mas irmã, eu estou com um problema. Se alegra no Senhor. Irmã, eu estou com uma dificuldade. Não se preocupa. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que Ele vai formosear o teu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que estar alegre. Pelas lutas, pelos problemas, nós temos que louvar e agradecer ao Senhor. E chega Neemias lá, diante do rei. E quando o rei olhou para ele e percebeu que algo estava diferente, Neemias olhou para aquele rei e contou para o rei que tinha acontecido. A notícia que ele tinha recebido do seu povo. E Deus falou para ele: tá, quanto tempo você quer para ir lá? É Deus que faz isso, amado. É Deus que faz isso na nossa vida. Usa as pessoas que você nem imagina para te abençoar. É desse jeito. Usou a vida daquele rei para abençoar Neemias. E através de Neemias, a vida daquele povo lá em Jerusalém ia ser abençoada. Por quê? Porque Neemias tomou uma atitude. Primeiro ele orou, buscou a face do Senhor, foi jejuar. E depois ele esperou a resposta. E o rei falou: tudo bem, Neemias, você vai. Quanto tempo? A palavra do Senhor diz que ele falou para o rei Astraxés: ó, eu dei um tempo determinado. E naquele tempo determinado, com certeza, ele voltou. Mas a Bíblia diz que o rei cedeu para ele tudo o que ele precisava. Até mais. Colocou o exército do lado dele. Pessoas para cuidar, para guardar. Mandou cartas para que ele entregasse em cada província. Porque para ele chegar até Jerusalém era um processo. É um processo. Aonde você quer chegar, tem um processo de Deus. Aonde você pensou que vai, se Deus vai contigo, Ele quebra todas as barreiras. Todas as barreiras o Senhor quebra. Se Ele manda, Ele quebra, para que você possa passar em segurança. Porque Ele colocou pessoas ali para cuidar, para escoltar Neemias. Neemias não foi sozinho não, pastor. Ele foi escoltado. Foi Deus que mandou aquele povo. E o rei Astraxés ainda deu carta. Toda a província que ele passasse, ele apresentava uma carta. Falou: ó, isso aqui foi meu rei que mandou. Vai me deixar passar ou não vai? Vai impedir o que Deus mandou? Quem pode agir diante do Deus poderoso quando Ele dá uma carta para você? Oh Jesus, aleluia, Deus. É carta, é autoridade, é autorização para você passar. É para você passar. Vai ter impedimento? Não vai. Se você apresentar a carta do rei, não tem impedimento. Não tem. É Ele que está mandando, é Ele que assina. Astraxés assinou todas as cartas, carimbou com seu anel. Não tem como nenhuma daquelas províncias, Samaria, sei lá quem, não tinha como impedir aquilo que Deus já tinha determinado. O rei Astraxés assinou, mas quem carimbou foi Jesus de Nazaré. Aleluia! Oh glória! É Ele que assina o teu papel, o teu documento. A carta que você precisa, é Ele que vai dar ordem. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que Neemias foi, passou por todas aquelas províncias e chegou aonde ele queria, lá em Jerusalém. E quando ele chegou lá, que ele olhou, com certeza ele muito se entristeceu. Quem não se entristeceria? Você volta lá na sua cidade, lá no Brasil,
e ver a situação de derrota, de tristeza daquele povo, o opróbrio, a vergonha que aquele povo passava, você vai se entristecer? Neemias se entristeceu. Eu quero falar algo. Neemias, antes dele ir para Jerusalém, a Bíblia diz que na oração dele, ele pediu perdão. Eita Jesus. Ele pediu perdão. Ele estava em pecado? Não. Mas o povo estava. O povo precisava de arrependimento. O povo precisava de perdão. Porque às vezes tem perdão que é confessado, mas tem perdão que a gente não confessa. Oh Jesus. Mas é preciso pedir perdão. Deus abençoou Neemias? Abençoou. Mas primeiro ele pediu perdão. Esses 120 dias que ele orou, ele pediu perdão por ele e pelo povo que estava lá, pelo povo que pecou. Na oração de Neemias, você vai ver ele pedindo perdão. Senhor, perdoa, perdoa, Senhor, os meus pais, perdoa aquele povo. Senhor, eu peço perdão por mim e peço perdão por ele. Neemias não tinha pecado, mas ele se colocou no meio daquele povo que precisava liberar perdão. Está entendendo, igreja? Deus está falando que precisa pedir perdão, viu? Precisa pedir perdão, amado. Se não tem perdão, não tem bênção, não tem vitória. Neemias foi vitorioso porque ele pediu perdão, ele se arrependeu por ele e pelo pecado do povo. E a Bíblia diz que Neemias chegou lá, entregou a carta. Todas aquelas províncias deixaram ele passar, escoltado, abençoado, resguardado pelo Senhor. Com certeza a cavalaria ia, mas o Senhor estava na frente dele. A cavalaria caminhava, mas na frente estava o Senhor dos exércitos. Você caminha, você anda para lá e para cá, mas o Senhor dos exércitos é quem te guarda, é que te protege, é que cuida de você. Aleluia, Jesus. Eita Deus. E a Bíblia diz que Neemias foi e olhou, chegou lá na sua cidade. O povo numa situação terrível, uma miséria tremenda. E é interessante que aquele povo que estava lá, não fazia pouco tempo não, viu, irmãos? Aquele povo que estava lá, já estava sofrendo há quase 120 anos, sofrendo a miséria. Quando aquele povo foi cativo lá para a Babilônia, que ficou um restante lá, diz a palavra do Senhor que a cidade foi totalmente destruída. Os muros derrubados, as portas e os portões da cidade queimada a fogo. E o povo viveu assim durante muito tempo. Mas Deus já tinha mandado alguém lá. Zorobabel foi, não deu para fazer. E aí Deus mandou Esdras para construir o templo. Também não conseguiu terminar de construir, porque a obra foi embargada, vamos dizer. E por que foi embargada? Porque os inimigos se levantaram. E Esdras não conseguiu terminar aquilo que Deus mandou ele fazer. E Esdras também ficou ali um certo tempo, esperando um tempo para tentar fazer, mas Esdras não conseguiu fazer o que ele tinha proposto a fazer. E o muro estava lá, frestas. E a Bíblia diz que Neemias começou a reconstruir o muro. Primeiro ele começou a reconstruir o muro. E o que ele fez? Colocou pessoas específicas para o trabalho. Pessoas com condições, pessoas que não tinham medo de enfrentar o inimigo. Ele sabia que ia se levantar. Porque quando Deus te escolhe para fazer algo, levanta muitos adversários para te impedir, para te desencorajar, para te colocar tristeza, para te colocar impedimento, para te colocar embaraço, para saber se você vai parar de fazer aquilo que Deus mandou você parar. É assim, amado. Na obra de Deus é desse jeito, é a força, é com desprendimento, é com determinação, é colocando Deus em primeiro lugar, é com fé, sabendo que Deus vai fazer por você e através de você. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Neemias começou a escalar o povo para trabalhar na obra. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, tá? Combinou com todos eles. E eles foram, começaram a trabalhar. E aí a coisa começou a ficar diferente.
o muro começou a ser reparado. Primeiro foram os muros. As brechas começaram a ser tapadas. Olha, Jesus, é preciso tapar as brechas. Quer vitória? Tem que tapar as brechas. Se você não tapar as brechas, o adversário vem e te dá uma rasteira. Porque o nosso adversário, ele não brinca, ele não perde tempo. Se tiver uma brecha, com certeza ele vai agir. Os muros de Jerusalém ficou todo aquele tempo com as brechas, precisando de alguém que viesse com coragem, com disposição, com desprendimento, com fé no Senhor, para tapar aquelas brechas. E quando Neemias chegou aqui, começou a tapar as brechas, e não foram poucas. Começou, foi tapando as brechas, foi tapando as brechas. Quando as brechas estavam totalmente reparadas, os adversários começaram a se levantar. Lá no capítulo 4 de Neemias, nós vamos ver. No capítulo 4 de Neemias, nós vamos ver Sambalate, Tobias se levantando contra a obra do Senhor, querendo impedir aquilo que Neemias foi fazer com a ordem de Deus. E começaram a zombar de Neemias. Primeiro foi Sambalate. Ele era governador lá em Samaria. Eu imagino ele pensando: mas quem é ele? Veio fazer o que aqui? Ele está achando o quê? Que ele vai levantar esses muros? Ele está achando que ele vai levantar essas pedras, esses escombros, essas pedras todas, esse pó todo que tem aqui? Ele não vai conseguir. E começaram a escarnecer de Neemias, de todo aquele povo que ele tinha escolhido. Só que Neemias não parou de fazer a obra do Senhor. Não pare de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. É para fazer? Regaça as mangas e vai e faça, porque Deus conta contigo. Aleluia, Jesus. E diz a palavra do Senhor que Sambalate, Tobias começaram a escarnecer de Neemias, falando: eles vão construir aquele muro? Aquele muro? Ó, se subir uma raposa ali naquele muro, vai derrubar. Olha a maneira como o adversário faz comigo e contigo. É para você desistir. É para desestimular você de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. E é assim que o adversário faz, meus amados. É para a gente parar. É para a gente ficar estagnado. Mas não é isso que Deus quer. Deus tem os planos grandes para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus por isso. Deixa Sambalate falar o que quiser. Deixa Tobias falar o que quiser. Quem te colocou é Deus. Quem vai fazer é Deus. Quem vai capacitar é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Jesus. É Ele. É Ele, é Ele. Sambalate vem e quer escarnecer, quer humilhar. Ele usou uma estratégia. Eu vou humilhar, eu vou fazer isso, e com certeza ele vai desistir. Ele não vai terminar de construir esse muro, não. Faz tantos anos que está assim, o povo até se acostumou com a miséria. Estava numa situação tão terrível, tanto tempo. Eu imagino aquele povo lá, já pensou: não, acho que Deus esqueceu. Isso não vai ser construído. Isso nunca mais vai ser levantado. Essas portas nunca mais vão se erguer. Não vai aparecer ninguém para colocar essas portas no lugar, para que o adversário não venha invadir a nossa cidade na calada da noite. Para isso servia as portas da cidade. Era proteção. Existia muro para proteger. Mas os muros, as brechas foram tapadas. Não é quando a gente ora: Senhor, não é? Coloca muro em nossas voltas. Deus coloca para nos proteger, e Ele protege. Ele protege, porque Ele é Deus. E veio o adversário de Neemias para tentar impedir a obra. Fez a primeira estratégia, jogou, não deu certo. Neemias começou a construir o muro e terminou de construir o muro.
quando os muros estavam todos reparados, diz a palavra do Senhor, que Sambalate, lá em Samaria, pensou maquinar algo. Ele falou, daquela vez ele não caiu. Ele não deixou de fazer, não deixou de levantar os muros. Mas agora ainda faltam as portas. Agora ele vai parar. Aí juntou a tropa, vamos dizer. Sambalate, Tobias, e aí acrescentou mais um, Gesem, né? O arábico. Agora vamos fazer o que para que ele pare de fazer essa obra? Chama ele aqui em Samaria, disse Sambalate. Chama ele aqui em Samaria. Quem sabe a gente chamando ele aqui para congregar conosco, ficar um tempo aqui em Samaria, ele vai deixar Jerusalém lá. E se o chefe não estiver, a obra vai parar. A liderança que a gente está na frente, entendeu, liderança? Se a liderança para, o povo para. Sambalate, pensando nisso, chamou. Aliás, ele não chamou, ele mandou mensageiro. Olha como o nosso adversário age na minha e na tua vida. Mandou a primeira vez, mensageiro, chamando Neemias. Vem aqui, vem para Samaria, vem ficar um tempo aqui conosco, larga essa obra aí. O que é que você está fazendo aí na igreja? Está fazendo o quê? Quem mandou você fazer isso? Não faz não, para isso aí não vai dar, não tem condições, não vai dar certo. Para tudo isso. Outras pessoas já foram e não conseguiram. O povo já estão acostumado a viver desse jeito. Neemias olhou para aqueles mensageiros e deu uma resposta de Deus para eles. Olha o que Neemias respondeu: não, eu não vou. Louvado seja o Senhor. Estou fazendo uma grande obra, disse Neemias. Você está fazendo uma grande obra na casa do Senhor. Não vá atrás de promessas. Não. Muitas vezes é para tirar você do foco de Deus. Neemias entendeu isso. E Neemias entendeu que aquela mensagem, aqueles mensageiros que traziam essa mensagem que Sambalate tinha mandado, era para fazer mal para ele. Ele falou: não vou deixar a obra aqui, deixar de fazer aquilo que Deus me mandou. Não, eu não vou, eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou ocupado com as coisas de Deus. Eu não posso parar. O tempo não é para parar, igreja. O tempo é para continuar a fazer a obra do Senhor. 2020 está aí. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque a obra é de Deus, e a obra de Deus não para. Se Neemias não tivesse ouvido a voz do Senhor, não tivesse ido, Deus com certeza colocaria uma outra pessoa para cuidar do povo lá de Jerusalém. Porque o povo de Deus, Deus cuida. Às vezes a gente acha que o tempo está muito longo, esperando. Ele esperou tanto tempo. Mas quando Deus disse: hoje Neemias, você vai lá. E Neemias foi. Sambalate não gostando daquela atitude ou daquela resposta, ele tentou a primeira, ele tentou a segunda, tentou a terceira, tentou a quarta. E Neemias dava a mesma resposta. E ele ainda não se conformando, ainda tentou a quinta vez. Você está entendendo como o adversário gasta tempo para impedir você? Ele gasta tempo. E ele tem paciência. Viu? Ele tenta de uma maneira, não dá. Ele tenta de outra, não dá. E ele vai tentando. E ele vai tentando. Por isso que os muros precisam ser reparados. Por isso que as brechas têm que ser consertadas. Para que o adversário não ache espaço, para que ele não ache tempo, para que ele não tenha condições de impedir o que Deus fez na sua vida. E aí a Bíblia diz que eles fizeram de todas as maneiras e não conseguiram. E diz a palavra do Senhor que Neemias continuou trabalhando. Os muros já estavam restaurados, agora eram as portas.
Neemias fez um escalão. Deus deu uma outra estratégia para Neemias. Falou assim: ó, Neemias, agora você vai fazer assim. Você vai escalar os homens, mas esses homens que vai trabalhar agora, eles vão fazer assim. Você vai colocar para eles trabalharem próximo das casas deles, de frente para suas casas. E por que Deus colocou isso no coração de Neemias? Porque eles precisavam cuidar da casa deles. As casas deles precisavam ser cuidadas, ser observadas. Os muros estavam prontos, mas as portas ainda não. Os nossos adversários, os adversários naquela época, também poderiam entrar pelas portas. E a Bíblia diz que Neemias colocou homens para trabalharem de frente das suas casas. Para quê? Diz a palavra do Senhor. Ele falou: olha, agora você coloca vocês ali, porque vocês vão trabalhar ali, vocês vão proteger as suas casas. E vocês protegendo as suas casas, lutem. Lutem. Só que antes de Neemias dar essa ordem para ele, Neemias colocou na mão dele uma espada e um trabuco, vamos dizer, uma enxada e uma espada. E falou para ele: você vai trabalhar. Com uma mão você trabalha, com a outra mão você segura a espada. Entendeu, igreja? Tem que ter a espada. Essa espada você tem que ter na mão para guerrear contra o meu e o teu adversário. Aqui é a espada do Senhor, para você guerrear contra os seus adversários. E a Bíblia diz que aqueles homens trabalhavam de dia e de noite. Tinha um certo tempo que ele nem as roupas tiravam, para fazer turno, né? De dia e de noite para trabalhar. Trabalhe. Neemias falou para ele, deu uma ordem para ele: você trabalha, fica de frente à tua casa para ficar mais fácil para você trabalhar, para não parar a obra. E para quê? E Neemias falou para ele: lute a favor da sua família. Você luta pelo teu filho, pela tua filha, pela tua casa, pelo teu esposo, pela tua família. Neemias falou para eles. A família, amados. Temos que lutar, temos que trabalhar com a espada, com o que Deus der, para cuidar e guardar a tua família. É o projeto de Deus, é a família. Lute pela sua família, cuide da sua família. Foi assim que Neemias deu a ordem para aquele povo. E o povo trabalhava de dia e de noite. Neemias fez um plano para isso? Com certeza fez. Ele fez um plano. E ele começou a trabalhar. E trabalhava, e trabalhava, e trabalhava. Deus é tão maravilhoso que, enquanto os inimigos trabalhavam contra, achando que Neemias ia parar a obra, ia deixar a obra pela metade, e talvez ele imaginasse que nem os muros e nem as portas poderiam ser totalmente colocadas, mas foram colocadas em menos tempo do que eles pensavam. 52 dias foi suficiente. Foi o prazo de Deus. Deus dá um tempo para mim e para você. É o tempo de Deus. No tempo de Deus na sua vida, aquilo que você pediu vai acontecer, mas é no tempo de Deus. Ele determinou um tempo, Deus determinou o tempo e aconteceu. Foi 52 dias apenas, e a obra do Senhor foi concluída. É para eu e você fazer. Jesus. Foi para eu e você fazer a obra do Senhor. E às vezes a gente não faz, né? Às vezes a gente passa de largo. Ah, Jesus, eu passo por aqui, tem alguém ali naquele canto precisando de uma ajuda, mas eu falei em 2019, Senhor, em 2020 eu vou fazer. Senhor, 2020, Senhor, eu vou arregaçar as mangas, e para o que o Senhor precisar, ou se eu encontrar alguém precisando de ajuda, Senhor, eu vou ajudar. Eu não tenho condições, Senhor, mas eu vou fazer, porque o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou, colocou, mas eu fiz? Não fiz. 2019 eu não fiz, mas Senhor, 2020 eu vou fazer. 2020 chegou, e Deus conta comigo e com você para continuar essa obra. E Deus me faz lembrar lá em Lucas 10, 23, se não me falha a memória.
é 10:25. Fala a respeito do bom samaritano, não é? Diz a palavra do Senhor que uma certa vez, um homem foi apanhado pelos os malfeitores, os ladrões, e bateram, e machucaram, e deixaram aquele homem muito doente, quase morto, diz a palavra do Senhor, quase morto. Porque os salteadores bateram muito, roubaram o que tinha, porque acontecia muito naquela época, né? Eles pegavam um cavalo lá nas estradas, então os salteadores pegavam essas pessoas. E esse moço foi muito machucado. Lucas 10. E ficou lá no meio da estrada. E diz a palavra do Senhor, passou primeiro um sacerdote. Passou, olhou, viu aquele homem lá todo machucado, virou as costas e foi embora. Passou de largo, diz a palavra do Senhor, está escrito. Passou um tempinho, passa da mesma maneira um levita. E passou e olhou, parou olhando, realmente ele deve precisar de ajuda, está machucado. Mas eu não posso fazer nada, eu não tenho condições, estou atrasado, eu não posso. Deixou aquele homem lá. E diz a palavra do Senhor que aí passou o samaritano. Colocou aquele homem nos ombros e levou até uma estalagem. Que hoje é como se nós pegássemos alguém e colocasse ou no hospital, ou num local em que as pessoas pudessem ser cuidadas e tratadas, continuar o tratamento. Porque os primeiros socorros aquele samaritano fez ali naquele local. Quando ele pegou aquele homem e levou nos braços, nas costas, ele cuidou primeiro daquele homem e levou. Quando ele chegou lá, ele falou para ele: olha, este moço está assim, 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 cuide dele. Eu vou te deixar aqui um dinheiro. Estou pagando tudo para ele. Mas se por acaso vier precisar de mais alguma coisa, pode anotar tudo. Porque quando eu retornar da viagem, eu vou pagar tudo que ele precisar. É o próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu vejo Neemias e vejo o bom samaritano. Neemias amou o seu próximo. Ele se preocupou com o seu próximo. Ele podia ter ficado lá, ótimo, não é? Numa situação boa. Mas ele se preocupou com o próximo que estava lá necessitando. E o bom samaritano também. O bom samaritano também. E diz a Bíblia que esse bom samaritano falou para ele que voltaria. E quando voltasse, ele pagaria todas as despesas. E eu quero falar para cada um de vocês. E é interessante. Samaritano não se dava com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. Para os judeus, samaritano é um povo imundo, um povo imerecido. Mas o samaritano não pensa assim. O bom samaritano não pensa assim. E eu quero dar uma notícia para vocês. O bom samaritano está aqui. O bom samaritano está passando por este lugar para tratar a sua ferida, para cuidar de você que estiver machucado. Talvez não seja no seu físico. Talvez a sua ferida seja a sua alma. Alguém te machucou? Alguém falou algo que você não gostaria de ouvir? Quem sabe no seu trabalho, na sua casa, na sua família, ou alguém fez algo que você não gostou, achou que você não merecia. Porque o que aquele homem sofreu, ele não merecia. Mas o samaritano veio na vida dele, carregou ele no colo, colocou nos ombros. E esse bom samaritano é o Senhor Jesus. Foi Ele que nos resgatou, a mim e a você, da situação em que nós vivíamos,
para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E o bom samaritano hoje está perguntando: você está machucado? Você está ferido? Tem algo no seu coração que você fala: Senhor, tira isso do meu coração, eu estou machucada, minha alma está machucada, alguém me feriu, eu preciso de cura. Mas o seu físico não está, mas a alma sim. Porque esse bom samaritano, o Senhor Jesus, Ele não só cura o físico, mas Ele cura a alma. Vamos ficar de pé por um momento? Jesus da glória, o bom samaritano está aqui nessa noite. O que é que eu aprendo com tudo isso? Neemias, ele foi buscar a direção de Deus. Ele orou e jejuou e teve uma ação nas suas orações. Ele confessou o pecado do povo. E depois de tudo isso, ele tomou uma decisão. Ele se desprendeu. E o bom samaritano hoje, ele quer que você se desprenda. Algo na sua vida que estiver te impedindo. Talvez a ferida da tua alma está te prendendo. Mas o Senhor falou: hoje é dia de limpar. Hoje é dia de sarar as feridas. O bom samaritano está aqui. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Louvado seja Deus. Tem alguém que está precisando de uma oração específica.